Agora vamos falar de um assunto aqui, ó, bem importante para todo mundo que é pai, mãe ou responsável aí pelas crianças, que a gente vai ver se é só com crianças ou não, porque 8 escolas aqui em Chapecó tiveram um surto de casos da síndrome mão-pé-boca, uma doença viral que, como o nome já diz, causa lesões na boca, nas mãos, nos pés e também na região dos glúteos, né, ali no bumbum. Desde o dia 29 de setembro já foram confirmados 63 casos aqui na cidade. E como essa situação ainda está acontecendo, eu converso agora com a médica, a doutora Carolina Ponzi. Doutora, bem-vinda! Há quanto tempo? Verdade. Bom estar aqui de volta. Tudo bom, Tata? Tudo bom. Que doença é essa? Então, a doença pé-mão-boca, ela é uma virose, né, causada por um enterovírus, um nome complicado, chamado Coxsackie, mas que acomete mais frequentemente crianças em até 5 anos de idade. E é uma doença que começa com quadro febril. 1 ou 2 dias depois do início da febre, a criança cursa com lesões na boca, como se fossem aftas, que podem ser bastante dolorosas, deixar a criança bastante irritada, às vezes com dificuldade de engolir até a própria saliva, de se hidratar. E mais ou menos uns 2 dias depois do aparecimento das lesões na boquinha, também aparecem lesões nas mãos e nos pés. Pode eventualmente acontecer em lesões também em outras partes do corpo, como os glúteos, as coxas, a região dos cotovelos, né? E são lesões nas mãos e nos pés, essas lesões cutâneas, elas parecem vesículas, bolhas. Não costumam ser tão dolorosas como as da boca, mas podem doer também. E a criança fica mais prostradinha, irritada, febril, né? E como ela é uma doença de transmissão fecal oral e também por secreção respiratória, como as crianças nessa faixa etária trocam muita saliva, porque estão em creche, estão em escolinha, estão, né, em colégio, muitas vezes ainda estão de fralda, né? Meu Deus! Então, ela, como é uma doença viral, ela é de uma disseminação rápida, fácil. Sim. E muitas vezes causa surtos. E aí, geralmente, os adultos também podem pegar os cuidadores ou é uma coisa mais das crianças? É mais das crianças, é muito mais frequente na infância, mas existem casos em adultos, sim, quando a exposição ao vírus é muito intensa, né, uma grande carga viral, podem pegar sim. Então, já que a transmissão é feita pela saliva, e a gente falou, pode ter um surto, né? Como é que os cuidados, então, que a gente tem que ter se a gente tem em casa uma criança, por exemplo, que está com essa síndrome? Então, primeiro, não levar para o colégio, né? Para a escolinha, para a creche, né? Óbvio, mas o óbvio precisa ser falado, né? Sim. Enfim, normalmente a primeira semana, ela dura uma semana mais ou menos a doença, que é quando ela é transmissível, maior transmissibilidade. O vírus ele pode ser excretado nas fezes por várias semanas, um mês até. Mas é essa primeira semana de doença que transmite. Então, é higiene de mãos, higiene das superfícies, sabe tudo que a gente faz com a Covid? Tudo que a gente tem a mesma coisa. A fazer, né? Reaprender, né? Porque a gente já tinha aprendido com a influenza, né? A gente vai revisitando. Então, é lavar a mão, higienizar as superfícies, ter bastante higiene, principalmente na questão da troca de fraldas, né? Nas crianças que ainda usam fraldas, né? Na hora das evacuações. É isso que precisa cuidar. E manter a criança isolada de outras crianças no período em que ela está doente, em que ela está com as lesões, que é quando ela transmite a doença. A doutora falou que na primeira semana ela é transmissível, mas então o vírus para sair do corpo demora, parece que até um mês, mais ou menos. Ele fica sendo excretado nas fezes por várias semanas. Por isso que as questões de higiene, elas não têm que ser utilizadas apenas quando há a doença em si. São hábitos que a gente tem que ter no dia a dia, sempre, né? Uma coisa óbvia, como a gente falou, né? Que é lavar a mão, limpar superfícies, manter os ambientes bem arejados. Isso é uma coisa para se fazer sempre. Não protege só contra Covid, influenza, bronquiolite, não. Contra essas doenças também, as doenças diarreicas, doença pé-mão-boca, enfim. São hábitos que nós devemos seguir sempre, que são extremamente salutares na prevenção de doenças. E essa, por exemplo, a criança dura uma semana, ela se cura sozinha ou precisa injeção de medicamentos, cuidados específicos? Não existe um tratamento específico, um antiviral específico, até porque a doença ela é autolimitada, ela cura sozinha e ela não costuma ter uma gravidade tão grande. Ela é chatinha, mas na imensa maioria das vezes não é grave. Existem, sim, casos graves com acometimento neurológico, pode acontecer óbito? Pode, mas é a raridade. E o tratamento é feito com medicações sintomáticas, para febre, para dor, hidratação, eventualmente aquelas crianças que estão com muita lesão na boca, que não conseguem comer, não conseguem tomar água, eventualmente precisam até uma hidratação com um sorinho, né, uma internação para observação, mas isso não é a regra, isso é a exceção. E essa é uma doença que se pega uma vez só?
ou não? Não, ela não tem umidade perene. Tipo... Mas, como eu disse, ela é muito mais frequente em crianças do que em adultos, Tá. né? Em adultos ela é extremamente incomum. E lembrando sempre que tudo isso que a gente falou dos cuidados não é para se fazer a automedicação em nenhuma situação, principalmente para uma criança, né, com uma doença que você não sabe lidar direito. Então, o primeiro sintoma é a febre. Deu a febre, a boca deu uma afta. Começou a ter, a gente chama de enantema, né? Que é um vermelhidão da mucosa oral e logo começa com as lesões, né, aftoides, né? Parecem aftas realmente, né? Existem diagnósticos diferenciais, pode ser uma estomatite por herpes, né? Uma série de coisas, mas começou lesãozinha, principalmente nas laterais dos dedinhos, enfim. O diagnóstico é clínico, né? Sim. E, lógico, tem que procurar o pediatra para orientação, né? O pediatra, o infectopediatra, o infectologista, enfim, para observar, ser bem orientado, saber como medicar e o que fazer com essa criança e o que prestar atenção, né, sinais de alerta. Doutora, muito obrigada. Lembrando que já foi falado aqui que é para ir para o posto de saúde, né? Que o Hospital da Criança é só para casos realmente graves. Às vezes você vai para o Hospital da Criança com seu filho, passa o dia inteiro lá. Então, às vezes, vai no posto, liga para o seu médico, tá? Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu sempre falo, é muito bom revê-la, mas toda vez que a doutora vem, mas pelo menos a gente vem para falar troca, dos cuidados, né? Exatamente, Tata. É isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço.